Apresentação. Esta máquina foi desenvolvida para colher e picar com precisão culturas forrageiras, independente de linhas de plantio, ou seja, em área total, produzindo forragem de excelente qualidade para ensilagem e trato diário de animais. Embalagem em forma de despacho. Para o mercado interno, esta máquina é expedida semi-montada, sem embalagem. E para o mercado externo, segue embalada em caixa de madeira. Para o descarregamento, no caso de mercado interno, deve ser feito com guincho ou munk, através dos pontos apropriados de içamento. No caso do mercado externo, descarregar com auxílio de empilhadeira. Pontos para içamento da máquina. Para içar a máquina desembalada, deve-se utilizar um guincho, ou munk com capacidade apropriada ao peso da mesma. Nesse caso, levante a máquina sempre pelos pontos de içamento indicados. Medidas de segurança. No desenvolvimento do projeto, foram adotadas proteções fixas de segurança nas zonas de operação que apresentam perigo. Todas as proteções são completamente blindadas para impedir o acesso aos pontos que oferecem risco. Essa medida visa garantir proteção a operadores e demais pessoas envolvidas com a operação desta máquina. Cobertura da plataforma. Proteção desenvolvida para impedir o contato com a corrente e demais componentes rotativos da transmissão, tais como eixos, rodas, engrenagens, etc., durante o funcionamento da máquina. Proteção de segurança para pontas de eixos das caixas de transmissão, desenvolvidas para impedir o contato com as pontas de eixo em movimento. Aberturas de entrada de ar. As aberturas para a entrada de ar foram projetadas de acordo com as normas de segurança, visando impedir o contato com o rotor durante o funcionamento da máquina. Suas dimensões impedem que os dedos passem pelos furos e alcancem o rotor. Proteções de segurança dos cardãs, desenvolvidas para impedir qualquer contato com o cardan durante o funcionamento. Riscos operacionais existentes. Mesmo com a utilização de recursos apropriados e proteções de segurança incorporadas, alguns riscos residuais permanecem durante a utilização desta máquina. Isso ocorre devido a alguns componentes funcionais, como os tambores alimentadores e suas facas, precisarem ficar parcialmente expostos para a correta operação da máquina. Nunca alimente a máquina manualmente. Nunca tente limpar ou retirar restos de material da máquina com ela em funcionamento. Nunca suba na máquina em funcionamento. Nunca permaneça na direção do jato de produto picado quando a máquina estiver colhendo. Nunca permaneça entre a máquina e o trator durante o acoplamento. Não transporte a máquina com a bica de descarga levantada. Não tente afiar as facas do rotor sem proteção adequada para os olhos. Nunca aproxime pernas ou pés dos tambores alimentadores com a máquina ligada. Componentes da máquina. Cilindro hidráulico, quebra-jato. Quebra-jato. Cilindro hidráulico, giro da bica. Bica de descarga. Cobertura de proteção. Braço de acoplamento. Caixa de ferramentas.
rotor, afiador, caixa de transmissão plataforma FTN1000, G3, desviador central, tambores alimentadores, tombador, facas dos tambores, caixa de transmissão da ATDP, caixa de transmissão do rotor, cardan entre caixas, engate, número de série e manual de instruções. A máquina é identificada com um número de série que consta na etiqueta localizada em sua parte traseira, ao lado das aberturas de entrada de ar do rotor e na proteção dos tambores alimentadores. O manual de instruções está localizado na parte traseira da máquina, acima da carcaça do rotor, dentro do suporte plástico. Itens que acompanham a máquina. Tombador, inclina as plantas para facilitar o recolhimento. Cardan da ATDP, transmite rotação e potência do trator para a máquina. Caixa de ferramentas e itens adicionais, localizada próximo à ATDP. Engrenagens de corte C3 e C18. Engrenagens de corte C5 e C14. Mola do quebra-jato semi-hidráulico. Haste da chave reversora. Sacador de pinos. Pino elástico do pinhão. Cinco pinos de segurança especiais. Itens que acompanham a máquina. Plataforma. Roda dentada Z20. Roda dentada Z30. Corrente de sustentação da máquina. Roda dentada Z11. Pinos da corrente de sustentação e quebra-dedo. Emendas da corrente de transmissão. Porcas e parafusos sextavados de fixação dos alinhadores e tombador. Palhetas lisas, direita, esquerda, intercambiável. Palhetas lisas largas. Palhetas lisas estreitas. Trator e potência requerida. A escolha do trator deve levar em conta sua capacidade de levante hidráulico e a potência requerida pela máquina. Recomenda-se a utilização de trator categoria 2, com potência entre 65 e 95 CV na tomada de força 540 rotações por minuto, e embreagem dupla com acionamento independente, TDP e motor. A correta relação entre o tamanho do trator e o peso da máquina garante a segurança durante as frenagens e manobras.
montagem dos alinhadores. Visando ganhar espaço e facilitar o transporte, alguns componentes são fornecidos desmontados da máquina. Observe que os alinhadores são diferentes, um é tortuoso e o outro é reto. Encaixe o alinhador tortuoso no lado de fora da plataforma. Encaixe o alinhador reto no lado de dentro da plataforma. Prenda os dois alinhadores com os parafusos sextavados e, sem apertar as porcas por enquanto. Encaixe o tombador nos alinhadores. Fixe o arco tombador com os parafusos sextavados e as respectivas porcas. Observe que o tombador possui vários furos que possibilitam a sua montagem em diferentes posições. Ajuste na posição que melhor se adapta ao produto. Lembre-se que, quanto mais alta a planta, mais alto deve estar posicionado o tombador, e vice-versa. Coloque e aperte as duas porcas, fixando os dois alinhadores. Acoplamento ao trator. Escolha um local plano para realizar o acoplamento da máquina ao trator, e mantenha-se atento ao realizar este procedimento. Aproxime o trator da máquina, procurando alinhar a tomada de força do trator com o eixo da máquina. Inicie o acoplamento pelo braço esquerdo. Com o pino de engate, acople o braço do hidráulico do trator ao engate da máquina, não esquecendo do respectivo contrapino de segurança. Na sequência, acople o braço direito B com o pino de engate, e certifique-se que o contrapino de segurança seja inserido. Por fim, acople o terceiro ponto C do trator ao engate da máquina, com o pino de engate e seu respectivo contrapino de segurança. Se necessário, ajuste o comprimento do terceiro ponto, girando-o. Nivelamento transversal. Eleve a máquina aproximadamente 20 cm do solo, e recolha o pé de apoio. Olhando a máquina por trás, verifique se ela está nivelada. Se não estiver, abaixe a máquina e faça os ajustes necessários utilizando os estabilizadores do trator. Após os ajustes, eleve a máquina e confira o nivelamento. Nivelamento longitudinal. Olhando a máquina de lado, verifique se a mesma está nivelada. Faça as correções ajustando o comprimento do terceiro ponto do levante hidráulico. Fixe uma das extremidades da corrente estabilizadora num dos pontos de engate da máquina, e a outra num dos furos de engate do terceiro ponto no trator. Após o acoplamento, verifique se há folga suficiente entre o pneu traseiro do trator e a máquina. Cardan da tomada de força. Dependendo do trator utilizado, poderá ser necessário adequar o comprimento do cardan. Faça a verificação e, se necessário, corte o cardan, procedendo conforme descrito a seguir. Posicione o eixo da máquina na mesma altura da tomada de força do trator. Desencaixe as duas partes do cardan, macho e fêmea.
Acople o lado com a barra maciça, macho, na colhedora, e o lado tubular, fêmea, no trator. Coloque as duas partes, macho e fêmea, paralelas entre si. Nesta posição, deve haver uma folga máxima de 30 mm. Marque os locais onde serão efetuados os cortes, deixando a folga indicada. Retire o cardan e efetue os cortes das barras. Os pedaços cortados das barras e da proteção plástica do cardan devem ter o mesmo comprimento. Cortar as duas barras do cardan. Utilizando uma lima, dê acabamento nas partes cortadas. Após o corte e acabamento, encaixe os tubos. Atenção especial deve ser dada ao corte e encaixe de perfil quadrado. Para o encaixe das partes macho e fêmea, os terminais devem estar alinhados conforme figura acima. Como acoplar o cardan? Acople o lado macho na máquina, e o lado fêmea no trator. Após a colocação do cardan, prenda suas correntes em pontos fixos do trator e da máquina, de forma que fiquem bem presas e permitam a articulação em qualquer condição de trabalho e de transporte. Conectando as mangueiras hidráulicas ao trator, retire os tampões de proteção, R, das válvulas e das mangueiras. Conecte as mangueiras empurrando os terminais com firmeza contra as válvulas de controle remoto. O registro controla a vazão do óleo. É importante regular a abertura deste registro de forma a obter um movimento suave do cilindro. A regulagem ideal depende da vazão do sistema hidráulico do trator utilizado. Bica de descarga semi-hidráulica. Apesar da colhedora ser entregue com a bica totalmente hidráulica, segue junto com a máquina o acionamento manual do quebra-jato, tornando-a semi-hidráulica. Se necessário, siga os passos para tal instalação. Instale o cabo de aço para acionamento e regulagem do quebra-jato, através da bica de descarga. Instale a mola do quebra-jato, conectando o cabo de acionamento mecânico. Após, retire o cilindro hidráulico. Fixe o acionador no trator, em local de fácil acesso para o operador. Colocar a bica na posição de trabalho. Para facilitar a movimentação, a máquina é entregue com a bica de descarga na posição de transporte, abaixada. Para colocá-la na posição de trabalho, proceda como descrito a seguir. Primeiramente, remova a porca A para destravar a bica. Conecte o quebra-jato ao cilindro hidráulico, por intermédio do parafuso P. Com cuidado, levante a bica de descarga. Fixe a bica na posição de trabalho, encaixe a trava e puxe a alavanca para baixo. É importante que o travamento esteja com pressão suficiente para impedir a soltura e a queda da bica durante a operação ou transporte. Caso a pressão de travamento seja insuficiente, aumente a pressão apertando a porca C. Bica na posição de trabalho. As funções do desviador central,
Gota é direcionar a cultura para os tambores e evitar a perda de espigas ou cachos de sorgo durante o recolhimento das plantas. Ele deve ser utilizado somente nas colheitas de milho ou sorgo. Nas demais culturas, deve-se removê-lo da plataforma. Para removê-lo, retire os 2 parafusos que prendem a gota ao suporte do desviador. Tamanhos de picado. Pode-se obter diferentes tamanhos de picado, de acordo com o par de engrenagens utilizadas e a quantidade de facas do rotor picador. Os tamanhos possíveis variam de 2 até o máximo de 36 mm. A tabela de tamanhos de picados está localizada no manual de instruções e colada na plataforma de rolos da máquina. Consulte sempre essa tabela para escolher o par de engrenagens que deve ser montado para obter o tamanho do picado desejado, de acordo com o número de facas do rotor. Como trocar o tamanho do picado? Remova os parafusos A. Remova a cobertura de proteção. Solte o parafuso do esticador C. Afrouxe a corrente e remova os parafusos E. Remova as rodas dentadas e a corrente. Remova as engrenagens e escolha o par de engrenagens substituto, para obter o tamanho do picado desejado, de acordo com a tabela de picados, localizado na máquina ou através do manual de instruções da mesma. Acesse a caixa de ferramentas da máquina, a qual contém os pares de engrenagens sobressalentes, retirando o manípulo e o parafuso P. Retire o par de engrenagens adicionais desejados para a troca, 5 e 14. Coloque o par de engrenagens escolhido. Com este par de engrenagens, iremos obter tamanho de picado de 7 mm para rotor com 12 facas. Antes de recolocar a corrente, devemos sempre checar o nivelamento entre as rodas dentadas. Para tanto, proceda conforme a seguir. Posicione uma régua metálica sobre as rodas e confira o nível entre elas, tomando como base a engrenagem do esticador da corrente. Podemos observar que a engrenagem do esticador está mais alta do que a roda dentada menor. Neste caso, recomenda-se proceder o nivelamento entre elas. Para tanto, devemos retirar ou colocar calços. Neste caso, iremos adicionar alguns calços na roda dentada menor, e rechecar o nivelamento. Roda nivelada. Note agora que ambas as engrenagens encontram-se niveladas, não ocasionando esforço excessivo, nem desgaste prematuro da corrente. Alinhamento concluído. Recoloque a corrente. Recoloque as arruelas de calço não utilizadas, sobressalentes, e reaperte os respectivos parafusos de fixação. Reaperte o parafuso do esticador da corrente, conferindo sua tensão. Recoloque os calços dos parafusos da cobertura de proteção. Recoloque a cobertura de proteção. Insira e reaperte os parafusos de fixação.
facas do rotor. Como substituir e alterar a quantidade de facas? O rotor picador é dimensionado para picar com 3, 4, 6 ou 12 facas. A quantidade utilizada leva em conta diversos aspectos: produto, finalidade da colheita, potência do trator utilizado e tamanho de picado desejado. Neste caso, observamos o rotor com 12 facas. A máquina sai de fábrica preparada para colher com 12 facas. Caso queira colher com 3, 4 ou 6 facas, é necessário realizar a troca da quantidade desejada, conforme orientações a seguir. Retire os 4 parafusos da tampa do rotor. Abra a tampa do rotor. Originalmente o rotor vem de fábrica com 12 facas e 6 lançadores. A partir de agora, iremos exemplificar como proceder para a mudança de configuração de rotor com 12 facas para rotor com 6 facas. Rotor com 12 facas. Trave o rotor antes de iniciar a retirada das facas. As facas a serem retiradas, sempre serão as posicionadas atrás do lançador. Recomenda-se iniciar a remoção pela faca mais próxima ao parafuso, que fixa o rotor no eixo. Retire os parafusos que fixam a faca ao rotor. Remova a faca do rotor. Para remover o suporte da faca, será necessário retirar a faca anterior, para o acesso e retirada do último parafuso do suporte. Retire o parafuso e remova o suporte da faca. Volte a faca retirada ao seu lugar, reapertando seus parafusos. Retirar as demais facas. Importante, sempre retirar as facas posicionadas atrás dos lançadores. Sempre que retirar uma faca do rotor, devemos substituir o parafuso do pé da faca pelo parafuso sextavado classe 10.9 MB, rosca inteira, M16. Passo 1,5 e comprimento de 45 ou 50 mm, garantindo assim a fixação do rotor ao disco. Siga com a retirada dos suportes e das facas até atingir a configuração desejada de facas no rotor. Rotor configurado com 6 facas. Resumo das configurações possíveis do rotor. Depois de reconfigurado o rotor, fechar e aparafusar a tampa da carcaça. Processamento de grãos, sistema quebra-grãos. O sistema quebra-grãos foi desenvolvido para processar os grãos, visando potencializar o valor nutricional das silagens de milho e sorgo. O quebra-grãos é composto por uma chapa curva com furos redondos e oblongos,
construídas em aço especial de alta resistência. O rotor de alta velocidade lança o material picado contra o processador. Ao chocar-se contra os furos, as partículas se rompem, o que proporciona maior teor de amido na silagem produzida. A máquina vem com fundo liso instalado. Para colher capins e cana, utilize o quebra-grãos para colher milho ou sorgo. Como substituir o fundo liso pelo quebra-grãos? Retire os 4 parafusos da tampa do rotor. Levante a tampa da carcaça do rotor. Remova os parafusos D, que fixam o processador. Gire o rotor e remova da máquina a chapa de fundo liso E. Coloque o processador quebra-grãos. Fixe o processador de grãos na máquina, utilizando os parafusos e porcas D, os mesmos que fixavam o fundo liso anteriormente. Processador quebra-grãos instalado corretamente. Feche a tampa da carcaça e reaperte os parafusos de fixação. Velocidade dos tambores alimentadores. Sua máquina sai de fábrica com a regulagem que melhor se adequa à maioria dos produtos. Caso necessário, pode-se testar diferentes velocidades para encontrar a que melhor se adequa ao produto que está sendo colhido. Trocar a velocidade dos tambores. Para trocar a velocidade dos tambores, inicie retirando a tampa de proteção das engrenagens. Solte o parafuso do esticador C. Remova os parafusos das rodas dentadas para sua troca. Remova o par de rodas dentadas e as engrenagens. Para a escolha de um novo conjunto, de acordo com as opções de picado e respectivas velocidades dos tambores disponíveis. Para este caso, será escolhida a opção de engrenagens 5 e 14. Para esta opção de engrenagens de corte, escolhemos as rodas dentadas Z16 e Z25 para a velocidade dos tambores. Outras opções de velocidades estão disponíveis nas tabelas contidas no manual de instruções da máquina. Utilizar somente as combinações de rodas dentadas indicadas nas tabelas de velocidade dos tambores. O uso de combinações não indicadas danificará a plataforma e ocasionará a perda da garantia. Após a colocação dos conjuntos, confira novamente o nivelamento das rodas dentadas junto ao esticador da corrente. Para algumas opções de rodas dentadas, poderá ser necessário o ajuste do tamanho da corrente. Lembre-se que segue com a máquina. Emendas avulsas para a corrente. Recoloque os parafusos e as arruelas de calço não utilizadas, sobressalentes. Reaperte o parafuso do esticador da corrente, conferindo sua tensão. Recoloque os calços dos parafusos e a cobertura de proteção. Insira e reaperte os parafusos da cobertura de proteção. Palhetas dos rolos alimentadores. A colhedora é entregue com 3 palhetas montadas em cada rolo, sendo uma larga e 2 estreitas. Esta disposição é indicada para a maioria dos produtos e condições de colheita. Para produtos com talos rígidos e grossos,
pode-se utilizar somente as palhetas estreitas nos dois rolos alimentadores, ou seja, 3 palhetas estreitas em cada rolo. Para produtos com talos tenros e finos, pode-se utilizar somente as palhetas largas nos dois rolos alimentadores, ou seja, 3 palhetas largas em cada rolo. Para a substituição das palhetas, proceda conforme a seguir. Remova os parafusos. A. Remova a cobertura de proteção. Solte o parafuso do esticador. C. Afrouxe a corrente e remova os parafusos. E. Remova as rodas dentadas e a corrente. Retire a engrenagem de corte localizada abaixo da roda dentada menor. Desta forma os rolos recolhedores poderão girar livremente, facilitando a substituição das palhetas. Antes da substituição das palhetas, que exigirá a movimentação manual dos rolos, recoloque a cobertura de proteção como procedimento de segurança. Acesse a máquina pela frente, plataforma de corte, devendo para tanto desaparafusar as palhetas uma a uma, girando manualmente os rolos. Considerando que cada rolo tem 6 pentes, previamente furados, devemos montar as palhetas intercaladas, ou seja, pente sim, pente não, totalizando 3 palhetas por rolo e respeitando as configurações mencionadas anteriormente. Inicie a montagem das palhetas pelos pentes indicados acima. Considerando que temos 2 tipos de palhetas largas, a posição de montagem deve respeitar os seguintes critérios. Sempre aparafusá-la na face frontal do pente, até porque a parte de trás, isso não é possível, por conta de seu suporte. O biquinho da palheta deve estar sempre para baixo. Canto vivo do fio de corte sempre no sentido de rotação do rolo. Para as palhetas estreitas a posição de montagem deve respeitar os seguintes critérios. Sempre aparafusá-la na face frontal do pente, até porque na parte de trás, isso não é possível, por conta de seu suporte. Canto vivo do fio de corte sempre no sentido de rotação do rolo. Lembrando que as palhetas estreitas são iguais, podemos montá-las em qualquer um dos rolos, desde que respeitando os critérios mencionados. Após a reconfiguração das palhetas conforme desejado, remonte os componentes seguindo os passos a seguir. Abra a tampa da cobertura de proteção. Recoloque as rodas dentadas, atentando-se para o alinhamento entre elas, procedimento já visto anteriormente. Recoloque a corrente e aperte os parafusos das rodas dentadas. Estique a corrente apertando o parafuso esticador. Recoloque a cobertura de proteção e aperte os 3 parafusos. Antes de iniciar o trabalho, verifique com atenção se os tambores estão presos, e se não existe nenhuma aleta solta dos mesmos. Verifique as condições das facas, inclusive a fiação. Verifique se a pedra do afiador está em boas condições. Verifique se o cardan está devidamente travado nos eixos da máquina e na tomada de força do trator. Verifique se não há vazamentos nas mangueiras hidráulicas dos componentes da máquina. Teste preventivo. Antes de iniciar a colheita, faça um teste de funcionamento da máquina conforme segue. Levante e trave a bica de descarga. Ligue o trator. Acione a tomada de força do trator em marcha lenta, aguarde o acionamento total do sistema, e posteriormente acelere lentamente o trator até atingir 540 rotações por minuto no eixo da TDP.
Observe o funcionamento da máquina durante alguns segundos. Gire a bica de forma a posicioná-la no sentido da carreta de transporte da silagem. Ajuste a direção do jato, com auxílio do quebra-jato. Finalizados tais procedimentos, a máquina encontra-se pronta para a colheita. Desacoplando a máquina do trator. Escolha um local plano para desacoplar a máquina do trator. Abaixe o pé de apoio da máquina. Acione o freio de estacionamento. Abaixe a máquina até o solo e finalmente desligue o trator. Antes de desconectar as mangueiras, é necessário aliviar a pressão do sistema. Desconecte as mangueiras rapidamente, para uma perda mínima de óleo. Após, recoloque os tampões de proteção nos engates das mangueiras e nas válvulas do trator. Retire a corrente de sustentação. Inicie o desacoplamento da máquina pelo terceiro ponto do trator. Desacople o cardan. Em seguida, desacople os braços do hidráulico, esquerdo e direito. Saia com o trator. Desobstrução ou desembuchamento da máquina. Em caso de embuchamento, proceda à desobstrução dos rolos utilizando a chave inversora fornecida com a máquina. Para acessar a haste da chave inversora, abra a caixa de ferramentas, localizada no braço da máquina. Retire a chave inversora que encontra-se aparafusada na estrutura de acoplamento ao trator. Remova o parafuso e encaixe a chave inversora G na ponta do eixo da caixa de transmissão. Com as mãos, gire a chave inversora no sentido anti-horário. Os tambores alimentadores irão girar no sentido contrário ao de trabalho, expelindo, jogando para fora, o material acumulado dentro da caixa alimentadora. Gire até que todo o material seja removido. Manutenção. Recomendações gerais. Nunca funcione a máquina por períodos prolongados dentro de recintos fechados e sem ventilação. O monóxido de carbono expelido pelos gases de escapamento do trator é altamente tóxico. Mantenha a área de manutenção limpa. Pisos molhados ou oleosos são escorregadios e perigosos. Sempre estacione a máquina em local plano. Utilize ferramentas em boas condições ao realizar qualquer serviço na máquina. Ao substituir parafusos e porcas, utilize a mesma especificação dos originais. Utilize sempre o torque adequado, conforme especificado na tabela de torque deste manual. Antes de iniciar um conserto hidráulico, alivie a pressão no sistema. Aperte periodicamente todas as porcas e parafusos de fixação a cada 50 horas. Ao concluir um procedimento de manutenção, certifique-se de que todas as proteções de segurança estejam instaladas antes de colocar a máquina em operação. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, EPI, durante os serviços de manutenção na máquina. Após as primeiras 50 horas contínuas de trabalho, é fundamental reapertar todos os parafusos de fixação existentes na máquina. Para melhor visualização da tabela de manutenção periódica, consulte o Manual de Instruções da Forrageira Total Nogueira FTN 1000, G3. Como articular a plataforma alimentadora? A articulação da plataforma permite o acesso a componentes internos como as contrafacas, raspador do rolo liso, etc., facilitando as regulagens e os serviços de manutenção. Para articular a plataforma, proceda conforme descrito a seguir. Inicialmente erga a máquina através do hidráulico do trator, até uma altura de 10 cm do solo, o que facilitará a articulação da plataforma. Remova os 3 parafusos e a cobertura de proteção.
Solte o parafuso do esticador, C, e afrouxe a corrente. Remova os parafusos das rodas dentadas e retire-as junto com a corrente. Remova as duas engrenagens de corte J. Retire o fundo do compartimento de transmissão. Remova os dois parafusos L. Remova a algema M. Afrouxe o tensor e remova o pino P. Com cuidado, articule a plataforma lateralmente. Por fim, retorne a plataforma para a posição de trabalho e recoloque os itens desmontados anteriormente. Recoloque a algema e reaperte seus parafusos. Recoloque o fundo do compartimento da caixa de transmissão. Recoloque as engrenagens de corte e a roda dentada motora. Recoloque a corrente de transmissão com a roda dentada. Recoloque e aperte seus respectivos parafusos. E finalmente estique a corrente. Recoloque a cobertura fixando-a com os 3 parafusos. Desacoplando a plataforma FTN-MOT. Para algumas operações de manutenção será recomendado o desacoplamento da plataforma. Para tanto, siga os passos a seguir. Remova os parafusos e a cobertura de proteção. Afrouxe o esticador da corrente. Remova os parafusos das rodas dentadas. Remova as rodas dentadas e a corrente. Saque as duas engrenagens de corte e remova o fundo do compartimento de transmissão. Solte os parafusos e remova o tombador. Solte os parafusos e remova os alinhadores. Com auxílio de um guincho hidráulico, conecte a corrente nos suportes de içamento da plataforma. Levante a plataforma até uma altura em que seja possível colocar-se um cavalete de apoio no ponto indicado. Solte os 4 parafusos e remova a tampa de acesso lateral direita. Repita o procedimento no lado esquerdo, soltando os 4 parafusos e retirando a tampa lateral. Solte e retire o parafuso A. Afrouxe o parafuso em T do lado direito. Repita o procedimento retirando o parafuso B do lado esquerdo. Afrouxe o parafuso em T do lado esquerdo. Pelo acesso lateral, solte o parafuso interno direito que fixa a plataforma na colhedora. Repita a operação, retirando o parafuso interno esquerdo que prende a plataforma na colhedora. Com auxílio do guincho hidráulico, erga e mova a plataforma no sentido contrário ao da colhedora, desacoplando-a da máquina.
Acoplando a plataforma FTNMOT, posicione os parafusos em T, de forma horizontal, para que ocorra o perfeito encaixe da plataforma. Com auxílio do guincho hidráulico, mova a plataforma no sentido da acolhedora. Insira os parafusos internos esquerdo e direito para o encaixe e fixação da plataforma acolhedora. Importante: conferir se não existe degrau entre a plataforma e a acolhedora, indicando assim um perfeito encaixe. Conferido o encaixe, aperte os parafusos internos das laterais direita e esquerda da plataforma, e depois recoloque as tampas de acesso lateral. Reaperte o parafuso em T, lado direito. Insira e aperte o parafuso A. Reaperte o parafuso em T, lado esquerdo. Repita o procedimento no outro lado, inserindo e apertando o parafuso B. Após, abaixe a máquina através do hidráulico do trator. Recoloque o fundo do compartimento da caixa de transmissão. Recoloque as engrenagens de corte e a roda dentada motora. Recoloque a corrente de transmissão com a roda dentada. Recoloque e aperte seus respectivos parafusos. E finalmente estique a corrente. Recoloque a cobertura fixando-a com os 3 parafusos. Afiação das facas do rotor. O afiador incorporado à colhedora possibilita a afiação de todas as facas simultaneamente, no próprio local da colheita. Facas afiadas consomem menos potência do trator para picar as plantas, diminuem o consumo de combustível e garantem a melhor qualidade do corte. Retire os 3 parafusos e a cobertura de proteção. Afrouxe o esticador da corrente. Retire os parafusos das rodas dentadas. Retire as rodas dentadas e a corrente. Retire as engrenagens de corte. Recoloque a cobertura antes de iniciar a fiação. Afrouxe o manípulo girando-o no sentido anti-horário, afastando a pedra do afiador. Retire o manípulo, para acessar e sacar a tampa do afiador. Ligue o trator e acione a tomada de força até atingir a rotação de trabalho, 540 rotações por minuto. Posicione-se ao lado da máquina, utilizando os EPIs obrigatórios para a execução desta operação. Com cuidado, gire o manípulo, em sentido horário, até que a pedra do afiador encoste nas facas. Aperte o manípulo, para pressionar a pedra contra as facas. Mantenha a fiação por aproximadamente 10 segundos. Afrouxe o manípulo girando-o no sentido anti-horário, afastando a pedra do afiador. Após a afiação, desligue a tomada de força, depois o trator, e retire a chave de partida. Coloque a tampa e reaperte o manípulo Gire o manípulo,
no sentido horário para fixar a pedra do afiador travando-a na tampa. Abra a tampa da cobertura de proteção. Recoloque as engrenagens de corte e a roda dentada motora. Recoloque a corrente de transmissão com a roda dentada. Recoloque e aperte seus respectivos parafusos. E finalmente estique a corrente. Recoloque a cobertura fixando-a com os 3 parafusos. Como trocar e ajustar a contrafaca do rotor? Para ter acesso à contrafaca, primeiro é necessário articular a plataforma alimentadora, procedendo como descrito a seguir. Inicialmente erga a máquina através do hidráulico do trator, até uma altura de 10 cm do solo, o que facilitará a articulação da plataforma. Remova os 3 parafusos e a cobertura de proteção. Solte o parafuso do esticador e afrouxe a corrente. Remova os parafusos das rodas dentadas e retire-as junto com a corrente. Remova as 2 engrenagens de corte J. Retire o fundo do compartimento de transmissão. Remova os 2 parafusos L. Remova a algema M. Afrouxe o tensor e remova o pino P. Com cuidado, articule a plataforma lateralmente. Remova os 3 parafusos N. Remova o raspador. Remova os 2 parafusos P. Retire a contrafaca, M, e inverte o lado de uso, lembrando que a mesma possui 4 vidas. Caso todos os lados já estejam gastos, substitua por outra nova. Para regular a contrafaca neste momento, insira e desloque a mesma, deixando uma folga máxima de 0,5 mm entre as facas e a contrafaca. Fixe novamente a contrafaca reapertando os 2 parafusos. Com a ajuda de um bastão, gire o rotor no sentido contrário ao de trabalho, por pelo menos uma volta completa, observando se nenhuma das facas esbarram na contrafaca. Para realizar a regulagem do raspador, recoloque e deixe-o na posição mais à frente possível, mantendo seus parafusos ainda frouxos. Retorne a plataforma para a posição original. Ao retorná-la, o raspador será deslocado até a posição correta de trabalho. Mantenha-o nessa posição. Gire manualmente os rolos para confirmar a regulagem do raspador. Articule novamente a plataforma lateralmente, e aperte em definitivo os 3 parafusos do raspador na posição que se encontra. Por fim, retorne a plataforma para a posição de trabalho e recoloque os itens desmontados anteriormente. Recoloque a algema, e reaperte seus parafusos. Recoloque o fundo do compartimento da caixa de transmissão. Recoloque as engrenagens de corte e a roda dentada motora. Recoloque a corrente de transmissão com a roda dentada. Recoloque e aperte seus respectivos parafusos. E finalmente estique a corrente.
Recoloque a cobertura fixando-a com os 3 parafusos. Substituição da pedra do afiador. Em caso de quebra, troque a pedra do afiador, ou quando constatar que ela perdeu a capacidade de afiação. Remova os parafusos e a cobertura de proteção. Remova os parafusos das rodas dentadas. Afrouxe o esticador da corrente. Remova as rodas dentadas e a corrente. Saque as 2 engrenagens de corte e remova o fundo do compartimento de transmissão. Remova as 3 porcas que prendem a pedra do afiador. Remova o afiador da máquina. Instale um novo conjunto de pedra na saia do afiador. Para isso, siga os passos a seguir. Gire o manípulo e retire a molha de regulagem de pressão da pedra. Com uma chave tipo Allen, retire o parafuso que prende o guia da mola. Retire o corpo do afiador. Remova os 3 parafusos que prendem o eixo na pedra do afiador. Recoloque uma nova pedra no afiador, seguindo a ordem inversa de sua desmontagem. Insira e aperte os parafusos do eixo da pedra. Recoloque o corpo do afiador. Insira o guia no eixo do manípulo e em seguida a mola. Aparafuse o manípulo no corpo do afiador, posicionando adequadamente o guia. Finalizando, aperte o parafuso do guia no eixo do corpo do afiador. Utilize sempre pedras originais no guia. Pedras paralelas podem se romper durante a afiação e causar um acidente com danos pessoais e na máquina. Para alinhar a pedra do afiador, retire a tampa de proteção girando o manípulo Q, no sentido anti-horário. Aperte as 3 porcas de regulagem B, até o fim do parafuso. Gire as facas, deixando-as em posição formando um V. Encaixe o afiador novamente na máquina, encostando a pedra nas facas. Desaperte as 3 porcas de regulagem, até que elas encostem no afiador. Coloque e aperte as 3 porcas do afiador. Gire o manípulo em sentido anti-horário e afaste a pedra das facas. Recoloque o fundo do compartimento da caixa de transmissão. Recoloque a cobertura de proteção. Ligue a máquina a 540 rotações por minuto na tomada de força do trator. Com cuidado, gire o manípulo, em sentido horário, até que a pedra do afiador encoste nas facas. Afrouxe o manípulo girando-o no sentido anti-horário, afastando a pedra do afiador. Desligue a tomada de força, depois o trator,
e retire a chave de partida. Retire o fundo do compartimento de transmissão. Remova os dois parafusos L. Remova a algema M. Afrouxe o tensor e remova o pino P. Para melhor conferência da regulagem, articule a plataforma expondo as facas do rotor. Observe atentamente e verifique se a pedra está encostando em todas as facas por igual. Alinhamento concluído. Insira a tampa do afiador. Gire o manípulo no sentido horário, até encostar e travar a pedra na tampa. Articule a plataforma de volta e trave-a na posição correta. Recoloque a algema e reaperte seus parafusos. Recoloque o fundo do compartimento da caixa de transmissão. Recoloque as engrenagens de corte e a roda dentada motora. Recoloque a corrente de transmissão com a roda dentada. Recoloque e aperte seus respectivos parafusos. E finalmente estique a corrente. Recoloque a cobertura fixando-a com os 3 parafusos. Pinos de segurança. A colhedora é equipada com 2 pinos de segurança localizados nos eixos das engrenagens de troca de corte. A função desses pinos é proteger a máquina caso recolha algum corpo estranho, ou ocorra alguma sobrecarga durante a colheita. Quando um dos pinos de segurança se rompe, a plataforma de corte para de funcionar imediatamente apesar do rotor continuar girando. Em caso de quebra, substitua por outro de mesma especificação. Remova os parafusos e a cobertura de proteção. Afrouxe o esticador da corrente. Remova os parafusos das rodas dentadas. Remova as rodas dentadas e a corrente. Saque as 2 engrenagens de corte. Identifique e retire o pino de segurança quebrado. Remova o fundo do compartimento de transmissão. Utilizando o saca-pinos que encontra-se na caixa de ferramentas da máquina, remova o pino de segurança que estiver rompido. Geralmente o pino que se rompe é o do eixo com a maior engrenagem de corte. Além dos pinos convencionais, junto com a máquina são fornecidos mais 5 pinos de segurança especiais com maior dureza. Insira o novo pino de segurança especial. Usando um punção ou 2 martelos, remanche a ponta do pino para que o mesmo fique justo no orifício de montagem. Após a troca do pino, recoloque o fundo do compartimento da caixa de transmissão e as engrenagens de corte. Recoloque as rodas dentadas, atentando-se para o alinhamento entre elas, procedimento já visto anteriormente. Recoloque a corrente e aperte os parafusos das rodas dentadas. Estique a corrente apertando o parafuso esticador. Recoloque a cobertura de proteção e aperte os 3 parafusos.
facas dos tambores alimentadores. Em cada tambor alimentador são montadas 6 facas reversíveis. As boas condições dessas facas garantem um melhor desempenho da plataforma e qualidade final da silagem. Faça a verificação periódica, substituindo facas desgastadas ou danificadas. Como inverter ou trocar as facas dos tambores? Erga a máquina e coloque um cavalete como apoio e segurança. Remova os desviadores através da retirada dos parafusos P. Para retirar as facas, solte os 2 parafusos A, responsáveis por sua fixação no tambor alimentador. Uma vez que uma das faces ainda é virgem, e sendo as facas reversíveis, 2 vidas, podemos reaproveitá-la trocando-a com a do outro tambor. Considerando que esta faca que vamos retirar esteja com a face oposta à virgem, podemos trocá-la com a do outro tambor. Como inverter ou substituir os limpadores? Os tambores alimentadores são equipados com 2 limpadores cada. A função desses limpadores é impedir o acúmulo de material embaixo dos tambores. Os limpadores são reversíveis. Quando estiverem desgastados, troque-os de tambor para utilizar a outra vida, lado. Com uma chave tipo Allen, solte e remova o parafuso que prende o limpador. Caso uma das faces ainda seja virgem, e sendo os limpadores reversíveis, 2 vidas, podemos reaproveitá-lo trocando com o do outro tambor. Ajuste da corrente. A folga inadequada da corrente pode causar ruído e desgaste prematuro. Verifique a folga a cada 50 horas de trabalho ou semanalmente. Faça o ajuste sempre que necessário. Para regular a corrente, solte os parafusos e retire a cobertura de proteção. Solte o parafuso do esticador A. Empurre a roda contra a corrente, até eliminar a folga. Cheque a tensão da corrente. Recoloque a cobertura de proteção e aperte seus 3 parafusos. Lubrificação. A lubrificação adequada e regular é indispensável para garantir o bom desempenho e durabilidade da máquina. Os intervalos indicados levam em conta sua utilização em condições normais de trabalho. Em condições severas, os intervalos devem ser reduzidos. Recomenda-se inspeções periódicas e utilização de lubrificantes limpos e de qualidade. Lubrificação com graxa, graxeiras. Lubrificar as graxeiras, A, do giro da bica, a cada 8 horas de trabalho ou diariamente. Lubrificar as graxeiras, B, da plataforma de recolhimento, a cada 8 horas de trabalho ou diariamente. Aplique uma leve camada de óleo para correntes, exemplo, Max Lube, ND03 Bardal. Se disponível, utilize lubrificante especial para correntes, graxa em spray. Lubrifique a cada 40 horas de trabalho. Lubrificar as graxeiras C, das cruzetas dos cardanes, a cada 8 horas de trabalho, ou diariamente. Lubrificar as barras do cardan a cada 20 horas de trabalho. Lubrificação da caixa de transmissão dos tambores. É recomendada quando da manutenção da caixa ou ao final de cada safra. Para tanto, deve-se substituir a graxa velha por graxa nova. Capacidade de graxa da caixa, 3 kg. Exemplo, Lubrax, Lit 00. Lubrificação das engrenagens da caixa dos rolos. Durante a safra, lubrificar a cada 8 horas ou diariamente as 3 graxeiras. Quando da manutenção da caixa ou ao final de cada safra,
Recomenda-se substituir a graxa velha por graxa nova. Capacidade de graxa, 1,2 kg. Utilizar graxa à base de lítio. Classificação NLGI2, exemplo, Lubrax LTH2. Lubrificação da caixa da coroa e pinhão. Lubrificar a cada 8 horas ou diariamente, a graxeira de. Lubrificação do afiador. Lubrificar a cada 8 horas ou diariamente a graxeira do afiador. Lubrificação com óleo, caixas de transmissão da TDP. A primeira troca deve ser feita após uma semana, ou 50 horas de trabalho. Demais trocas a cada 500 horas de trabalho. Para substituição, proceda conforme a seguir. Coloque um recipiente adequado para recolher o óleo que será escoado da caixa. Retire o bujão de dreno e deixe o óleo escoar totalmente. Recoloque o bujão de dreno. Retire o parafuso de nível. Retire o parafuso de respiro. Abasteça com o óleo recomendado, até o início do vazamento no orifício de nível. Recoloque o parafuso de nível. Recoloque e aperte o parafuso do respiro. Lubrificação com óleo, caixa de transmissão do rotor. Repetir o procedimento para a caixa de transmissão do rotor. Limpeza diária. Tão importante quanto a manutenção preventiva é a conservação diária da máquina. Remova todos os resíduos de produto da máquina, principalmente da plataforma de corte. Lave completamente a máquina, secando a água eventualmente acumulada. Não utilizar máquinas de alta pressão, para maior durabilidade dos componentes hidráulicos. Revisão anual. A revisão anual da máquina, preferencialmente deve ser realizada por revendedor autorizado. Além da lavagem completa da máquina, substitua peças desgastadas ou danificadas. Efetue a lubrificação geral. Aplique uma fina camada de óleo anticorrosivo nas partes metálicas. Retoque a pintura das partes onde houver necessidade, e substitua os adesivos de segurança danificados.